Essa é a nossa aula 8 e agora nós vamos falar de afim e afim. Afim, escrito tudo junto, tem a ideia de semelhança, parentesco e proximidade. Eu quero que vocês gravem a palavra afim, escrita tudo junto, com a palavra semelhança, tá? Para ficar mais fácil de vocês diferenciar depois. Então, vamos para o conceito de afim. Afim admite o plural afins, tá? Então, você vai ver que essa palavra afim sempre vai estar ligada com o seu plural e muitas das vezes ela vai ser usada muito mais no plural afins do que de forma separada. E aí, a palavra afim, ela pode indicar um parentesco ou uma ligação por afinidades, por exemplo, parentes afins. Tá? Vamos ver a B. B, que é proximidade, dá uma ideia do seguinte exemplo. Os estados de Pernambuco e Paraíba são afins. Tá? Então, ideia de proximidade, estão próximos. Tá? Na C, a palavra afim também indica uma característica comum, semelhante ou idêntica entre termos. Exemplo, o departamento de compras e de finanças tem funções afins, tem funções semelhantes. Vamos ver alguns exemplos agora de frases com a palavra afim, tá? Que indica semelhança, que indica proximidade ou parentesco. Exemplo 1. Eles convidaram todos os parentes e afins. Exemplo 2. O mandarim não é uma língua afim com o português, não tem uma proximidade, tá? Exemplo 3. As línguas latinas são afins, são semelhantes, são parecidas. No outro exemplo aqui, exemplo 4, João Leão é meu afim, João Carlos é afim de João Leão, no sentido de parentesco, tá? Parentesco, não afim da pessoa. Nós vamos ver que esse afim é o outro. Então, agora nós vamos falar da palavra afim, escrita de forma separada. E eu quero que vocês gravem a palavra afim com a ideia de finalidade, interesse ou propósito, diferente do afim anterior, que era escrito tudo junto, que indica semelhança. Então, esse afim agora, finalidade, interesse, propósito. Seguindo, vamos para o conceito. O afim, né, que indica finalidade, interesse e propósito, pode ser substituído por para, pode ser substituído também com o afim de. Vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplos com afim. A aluna estudou muito a fim de tirar uma boa nota. Ela estudou com o propósito de tirar uma boa nota. Ela estudou com a finalidade de tirar uma boa nota. Se é nesse sentido, eu escrevo o afim separado. Exemplo 2. Você está contando essa história a fim de me comover, mas não vai conseguir. Então, você está contando essa história com o propósito de me comover e você não vai conseguir. Então, afim escrito separado. Ou mais alguns exemplos com afim. Nesse momento, eu estou a fim de ficar sozinha. Então, a finalidade, né? O interesse meu agora é ficar sozinha. Então, a fim de ficar sozinha aqui nesse caso, escrito de forma separada. Pedro está a fim de Laura. Pedro está a fim de Laura. Aqui, esse afim é afim, né? De um romance, está com interesse em Laura. Então, toda vez que você quiser dizer isso, eu estou afim de alguém, afim tem que estar separado, tá? Vamos seguindo aqui, então. Mais alguns exemplos com afim. Você está afim de ir ao cinema? Você tem interesse em ir ao cinema? Fez tudo aquilo a fim de nos convencer de sua inocência. Fez tudo aquilo com o propósito de conhecer, de convencer, né? Melhor dizendo. Mais um exemplo aqui. Apresentou-nos todas as propostas de pagamento a fim de vender os produtos. Apresentou-nos
todas as propostas de pagamento a fim de vender os produtos, com interesse de vender os produtos. Então, para encerrar nossa explicação, vamos fazer, né, uma última recapitulação das diferenças entre afim escrito tudo junto e afim escrito de forma separada. Então, para afim, vocês têm que lembrar que você pode substituir ou que você acrescentando de, afim de, com a finalidade, né? O afim também aqui pode ser usado para indicar um propósito, uma intenção ou uma finalidade, e é sinônimo de para, tá? Indiquem também interesse em alguém ou em alguma coisa. Sempre lembre do afim separado com essas possibilidades aqui. E o afim, escrito tudo junto, ele é sinônimo de semelhante, similar, parecido. Ele também é sinônimo, né, de parente por afinidade, aparentado, adeptos. E o afim, escrito, né, tudo junto, ele é mais utilizado no plural afins, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada por assistir essa aula.